Bem-vindos a mais um Tati Elas, Edificando o Coração Feminino. Hoje, gente, nós vamos falar sobre construindo sua identidade em Cristo. Que tema importante, né? Nós pensarmos sobre identidade. Porque identidade, gente, é aquilo que nos define, aquilo que é o que nós somos em essência, né? Você pode se perguntar assim, Tati, como é que forma a identidade? Gente, a identidade ela é formada ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância, com as referências que nós vamos tendo dos nossos pais, professores, amigos, vizinhos, tudo aquilo que nós assistimos, ouvimos, isso vai moldando a nossa identidade. E eu acho que uma das coisas mais difíceis quando nós nos convertemos é nós trocarmos a identidade que nós trazemos, segundo o mundo, para uma identidade em Cristo. E é difícil por quê, gente? Porque nós temos uma natureza caída, então uma natureza que milita contra as coisas do Senhor. A segunda coisa que torna muito difícil nós termos essa mudança de identidade é as pessoas à nossa volta. Muitas vezes nós criamos uma identidade baseada naquilo que os outros dizem a nosso respeito, ou disseram, ou falaram. Quem nunca, né, gente? A mãe disse alguma coisa, por exemplo, e você ficou se rotulando. No consultório eu recebo muitas pessoas que dizem assim, Tati, eu sou ansiosa. E eu falo, gente, não, você não é. Você está. É diferente. Eu estou num estado ansioso. Agora, ser ansioso é algo que é perpétuo, nasci com aquilo está enraizado em mim e aquilo não pode ser mudado. Então, não sou ansioso, estou ansioso. Porque tem coisa, gente, que é do estado, do momento. E às vezes as pessoas colocam isso na gente, né? Eu me lembro que uma vez eu fazendo terapia, e eu achava sempre que eu era indisciplinada. E conversando com essa esposa de pastor, que era a pessoa que fazia terapia comigo, ela disse assim, Tati, que evidências você tem que você é uma pessoa indisciplinada? E aí, gente, eu comecei a pensar na minha vida e percebi que não era uma pessoa indisciplinada. Muito pelo contrário, era uma pessoa que não tinha oscilação de peso, era uma pessoa que chegava no horário, era uma pessoa que estava sempre ali, não faltava às aulas, entregava as coisas sempre no prazo. Mas de onde vinha esse rótulo? Vinham de outras pessoas à minha volta que dizia o quanto eu era indisciplinada e eu aceitei aquilo. Então o nosso tema é sobre isso hoje. E a terceira coisa, gente, que torna muito difícil é pelas adversidades. Eu acho interessante a gente refletir sobre as adversidades, porque em momentos de adversidades, a nossa identidade ela é testada. Então nós dizemos assim, eu sou filha amada, Deus me ama, e aí na primeira adversidade, no primeiro sofrimento, nós começamos a questionar isso. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filha amada, por que eu estou vivendo isso? Se eu sou cristã, por que eu estou passando por isso? Percebe que as adversidades elas vão trazendo questionamentos com relação à nossa identidade. Por isso, hoje eu quero caminhar com você para que você possa construir em Cristo uma identidade sólida, uma identidade de convicção do que Deus diz a seu respeito, para que a sua carne, as adversidades e as pessoas não consigam demover isso de você. E para isso nós vamos lá no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, Boaz respondeu, que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Então esse texto é Boaz dizendo para Ruth, no momento que ela vai lá na eira, né, ali deitar-se aos pés dele, para pedir para que ele seja o resgatador dela. Ele então diz para ela, não, pode ficar tranquila que eu vou sim resolver essa situação, porque todos sabem que você é mulher virtuosa. E aí aqui, gente, nós vamos começar a analisar na vida dela algumas coisas alguns requisitos para nós termos identidade em Cristo. O primeiro é,
não existe identidade em Cristo sem que nós renunciemos à cultura. Não existe, gente. Não tem como você ter uma identidade centrada em Cristo e obedecer à cultura e viver a partir da cultura. Quando nós meditamos na história de Ruth, a primeira coisa que ela faz é deixar pai, mãe, terra, ou seja, ela deixa toda a sua cultura para entrar na cultura de Israel, que era a cultura que adorava a Deus, do povo de Deus, onde a palavra de Deus era pregada. Então, gente, a primeira coisa que nós devemos fazer se nós queremos ter uma identidade em Cristo é renunciar à cultura. É saber o que Deus diz a respeito daquilo e seguir o que Deus diz, não o que os movimentos culturais dizem. A segunda coisa, gente, não existe identidade em Cristo sem sacrifício. Não existe. Para que nós possamos ter uma identidade em Cristo, exige de nós, sim, sacrifício. Exige que nós leamos a sua palavra, exige que em situações difíceis nós obedeçamos a Deus e não aos homens e não às propostas do mundo. Às vezes nós queremos ter uma identidade em Cristo, mas nós abrimos brechas, né? Então você está no trabalho e alguém diz assim para você, olha, diga que eu não estou, e a pessoa está lá. E aí, por causa do trabalho, você vai lá e faz o quê? Conta essa pequena mentirinha. Pequena aos nossos olhos, tá, gente? Porque todo pecado é pecado contra Deus e não existe mentirinha, mentirona, não existe isso. Mentira é mentira, né? E a gente acaba cedendo. E quantas outras situações, às vezes, nós vamos cedendo para não desagradar pessoas, para que nós sejamos aceitos ou até que não percamos um trabalho. Mas, gente, não existe identidade em Cristo sem sacrifício. Cada vez que eu abro uma exceção, que eu abro uma concessão, isso vai moldando o meu caráter. Porque eu abro uma concessão hoje e aí eu penso, não, é uma coisinha pequena, eu não tive escolha. Aí amanhã, então, a minha resposta diante das situações, elas vão ser sempre isso, abrindo concessão e desobedecendo a Deus. E aí a minha identidade vai ser identidade de mentirosa, identidade de alguém que não é convicto, que teme mais a homens do que a Deus. Então, as pequenas concessões também criam em nós identidades, tá bom, gente? A terceira coisa, gente, é que não existe identidade em Cristo se nós nos refugiamos em qualquer coisa que não seja no nosso Senhor. Isso mesmo. Se diante de momentos difíceis você procura a solução em pessoas, em coisas e não no Senhor, isso vai fazer com que você não tenha uma identidade nele, porque ele não é a sua base, ele não é onde você está buscando a sua segurança. E Boaz louva isso em Ruth, porque ele fala aqui no versículo 2:11 que ela foi ali para Belém para buscar refúgio no Senhor e não em outras coisas. É interessante isso, né? Porque na verdade Ruth só tinha o Senhor. Ela saiu de Moabe, ela vem para o meio de um povo que via os moabitas como inimigo do povo de Deus, sem emprego, sem recurso, com uma senhora idosa no seu como alguém para ela cuidar. Onde ela buscava refúgio? Uma senhora idosa, gente, que estava amargurada. Ela não tinha amigos nessa terra, mas ela faz isso por obediência a Deus. E ela sabia que o Deus de Israel, porque ela diz lá no começo, o seu Deus é o meu Deus. Ela sabia que o Senhor cuidaria dela. É interessante que Boaz fala isso ao coração dela, a respeito dela, e ela confirma. Ela responde para Boaz que ele falou o coração dela e consolou ela com essas palavras. Então, gente, não existe identidade em Cristo se nós nos refugiarmos em coisa e em pessoas que não seja o Senhor. E a quarta coisa, gente, não existe identidade em Cristo sem bom testemunho, que é o texto que nós lemos no início desse devocional, gente. Às vezes, a gente pensa assim, bom testemunho, né? Como criar um bom testemunho? Bom testemunho, gente, é aquilo que os outros veem em nós. Não existe identidade em Cristo se as pessoas não reconhecerem que você é uma pessoa que serve a Deus. Porque quem serve a Deus, quem anda com Deus,
é nítido através do seu viver, da maneira como fala, como se porta, a quem ela serve, né? Nós lemos que Boaz, ele elogia Ruth. Ele diz para ela que toda a cidade sabe que ela é mulher virtuosa. Gente, para que uma cidade inteira saiba que uma pessoa virtuosa, significa que essa pessoa tinha muitos atos, segundo o que Cristo diz, segundo a palavra de Deus, para que as pessoas atribuam isso a ela, né? Então fique com isso. Como é que estão as suas atitudes? Como é que está o seu comportamento? As pessoas têm visto Cristo em você? Porque não existe identidade sem bom testemunho. Porque identidade, gente, é você viver a partir de Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. É Cristo fundido, né, em você. As pessoas vendo Cristo através de você. Então precisa, sim, de bom testemunho. E, gente, por último, não existe identidade em Cristo sem que nós sejamos pessoas gratas, que nós tenhamos contentamento, satisfação no viver. Isso mesmo. É impossível, gente, você ver uma pessoa que tem uma identidade em Cristo e que ela seja murmuradora, que ela seja uma pessoa crítica demais, que ela seja uma pessoa resmungona, porque não combina, gente. Se eu tenho uma identidade em Cristo, eu vou crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se todas as coisas cooperam para o bem, então, por mais difícil que seja uma situação, por mais que eu não entenda, eu vou me lembrar que essa situação que eu estou passando, o Senhor tem um propósito nela, ainda que eu não compreenda. E que o nosso Deus é um Deus de milagre e que no momento certo, no momento oportuno, Ele transformará a nossa história. Isso tem que estar claro no nosso coração, para que a gente tenha essa convicção. Então, gente, contentamento faz parte de uma pessoa que tem identidade em Cristo. Nós somos uma geração descontente, gente. A inquietação mostra o descontentamento do nosso coração. Isso mesmo. Sabe aquele momento, gente, que você está em casa, entediada ali, mexendo no celular, para lá e para cá, ou então que você adentra um espaço e você está sempre tentando mudar, sempre tentando fazer algo diferente, você acha que tudo poderia ser melhor, você nunca está contente. Isso mostra, gente, o nosso descontentamento. Eu sei que você pode dizer assim, Tati, mas eu estou tentando melhorar. Gente, cuidado, porque o nosso ativismo fala muito do nosso descontentamento. Então, sim, nós precisamos desenvolver isso, porque Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, quem tem uma identidade em Cristo é alguém que tem contentamento no viver. Quando nós olhamos na vida de Ruth, gente, Ruth não é uma pessoa, você pode ler o livro, é bem curtinho, 4 capítulos, ela nunca vai murmurar, ela nunca vai reclamar. Dos lábios de Ruth, você não vai ver nada de murmuração, só palavras de encorajamento, palavras de gratidão àquelas pessoas que estão ajudando ela. Você vai ver na atitude de Ruth ela viver o dia ordinário, trabalhar, voltar para casa, sustentar sua sogra, e então Deus vai trazendo o extraordinário, que é um marido, um filho, uma comunidade que a admira. Através da vida ordinária, do dia a dia que ela precisa cumprir, ela vai sendo forjada ali, moldada no caráter de Cristo, na identidade de Cristo. E, gente, pensa como foi difícil para Ruth. Ruth nasceu em Moabe. Ruth adorava o deus Quemos. A família de Ruth era de Moabe. Então, ela tinha essa identidade. Se você ler o livro, você vai ver que nos primeiros capítulos era só Moabita para cá, Moabita para lá, a Ruth é Moabita. E depois fala só Ruth. É o momento que a identidade dela é mudada, gente, transformada. E você vai dizer assim, Tati, até agora você falou requisitos que não combinam com a identidade de Cristo, né? Ou requisito que nós não podemos ter ou que nós precisamos abandonar para ter uma identidade em Cristo. Mas como ter uma identidade em Cristo? Gente, o Senhor nos deixa muito claro que para nós termos uma identidade em Cristo, nós precisamos conhecê-lo. Eu não disse no começo que a identidade ela é formada por pessoas que nós caminhamos,
que nos educam e nós somos coisas que nós assistimos, que nós ouvimos? Pois é, a identidade ela é formada por pessoas também à nossa volta. Então, quanto mais você andar com Jesus, mais você vai ter identidade dele. E como é andar com Jesus? É ter tempo diário de oração, meditação na sua palavra, comunhão santa com o povo de Deus, se alimentando diariamente do que ele nos diz. E quando você menos perceber, você terá uma identidade em Cristo, porque esse não é um trabalho seu. O seu trabalho é essa coisa, é obedecer, ler a palavra, orar, estar a sós com Jesus. Agora, a ação de transformação é realizada pelo Espírito Santo. É ele que vai formar e forjar em você essa identidade em Cristo. Eu espero que você seja edificada com esse conteúdo e que você se disponha ao coração. Não, eu vou formar uma identidade em Cristo. E, gente, qual que é a importância de nós termos uma identidade em Cristo? É que a identidade em Cristo nos cura. A identidade em Cristo faz com que a gente tenha uma vida mais leve. A identidade em Cristo faz com que a gente saia do controle. E eu quero compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Ao longo da minha vida, eu tenho 42 anos, eu sempre questionei a Deus no sentido de eu não ter tido um pai. Essa era uma experiência que pegava muito para mim. Muito, muito mesmo, gente. Quando eu via um pai abraçando uma filha, aquilo me comovia. Quando eu via ali, acontecia alguma coisa de ruim comigo, por exemplo, levar um carro na oficina, ou alguém me passou para trás, eu sempre achava que se eu tivesse um pai, ele poderia me defender. E eu até chegava a dizer para Deus assim, tá bom, Senhor, eu sei que no céu isso vai ser preenchido, mas eu queria ter tido essa experiência aqui, porque eu nunca vou experimentar isso, né? E um dia, gente, numa escola bíblica dominical, sentada ali, meu marido pregando, ensinando, não tinha nada a ver com o tema, ele estava pregando em Atos dos Apóstolos. O Senhor veio ao meu coração e ministrou claramente para mim, Tati, você sempre teve um pai. E, gente, a partir daquele dia, eu não sei explicar para vocês a transformação que isso teve no meu coração, mas ela é palpável, porque nunca mais eu fiquei questionando, pensando, e eu nem me lembro que eu não tive um pai, porque isso foi preenchido no meu coração. É como se eu tivesse um pai o tempo todo comigo. Essa experiência, gente, é maravilhosa, porque antes a minha identidade era o quê? De uma pessoa que não teve um pai, de uma pessoa que não experimentou o que é ser educada, amada pelo pai. E hoje essa identidade foi trocada, porque o Senhor disse ao meu coração, Tati, você sempre teve um pai. Eu sempre estive lá. E eu não me lembro mais disso. E isso curou, sarou essa ferida. Então eu gostaria de deixar essa palavra de encorajamento para você. Eu não sei qual é a identidade que você carrega hoje. Talvez a identidade de sou divorciado, a identidade de não dou certo nisso, a identidade de não consigo aquilo, a identidade, eu não sei qual é a identidade, de um vício, de uma doença, mas nesse dia o Senhor pode trocar isso pela identidade em Cristo e você ter uma identidade de filha amada, escolhida, de alguém que serve e vive ao Senhor, e de alguém que sabe que o Senhor tem trabalhado na sua vida e que tudo que você experimentou, por mais difícil que seja, pode glorificar ao Senhor se você colocar isso diante dele. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha sido abençoada por esse conteúdo, que você tenha sido edificado e que o Senhor fale ao seu coração. Todas as terças, 10 da manhã, nós estamos aqui juntos para meditar na palavra do Senhor sobre temas concernentes à nossa vida diária. Conto com você e também que você divulgue, né, compartilhe esse programa. Deus abençoe.